Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de cultuarmos o Senhor nesta manhã. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas aprove ao Senhor e o seu Espírito nos impulsionar a estarmos aqui nesta manhã. Há uma escolha soberana da parte do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque aqui nós estamos. E portanto, nesta hora, nós te pedimos, continue, Senhor, conosco, falando conosco através da tua palavra, nos orientando, exortando, confortando, consolando, fortalecendo, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, meu Deus, que do alto do teu trono o Senhor olhe para esta casa de oração. Olha, Senhor, para nós e nos encontra, nos ache nessa manhã. Encontra, Senhor, o nosso coração, onde aqui estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Nos encontre nessa manhã, meu Pai. Há corações aqui, Senhor, que apresentam nessa manhã uma necessidade, que anseiam por uma resposta, por um milagre, por uma direção. Senhor, nos encontra. Nos ache por amor ao teu nome, porque nós somos o teu povo e nós estamos aqui sedentos pela tua palavra. Assim nós declaramos, e no nome de Jesus nós guerreamos agora no mundo espiritual, na autoridade do teu nome. Nós expulsamos do nosso meio, nós rejeitamos do nosso meio todo e qualquer espírito de engano, espírito de confusão, de atrapalho, de distorção. Se recue agora. Nós comandamos no mundo espiritual, desfazendo as obras das trevas e ordenando que toda treva seja dissipada nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor tenha liberdade através do teu Espírito para fluir em nosso meio. Fala conosco, se manifesta, meu Pai, porque nós queremos e ansiamos pela tua presença. Em nome de Jesus, na unidade da fé, nós nos declaramos abençoados. Amém. E graças a Deus. Abra a palavra de Deus comigo em Apocalipse capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. É uma carta à igreja de Laodiceia. Obrigado, Deus abençoe. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim o texto da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Repreendo e disciplino aquele que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor
darei ou concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode tomar o seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação esta dada ao apóstolo João, o último dos apóstolos ainda vivo, quando escreveu este livro, aproximadamente por volta dos anos 86 depois de Cristo. No livro de Apocalipse, profeticamente a história da igreja, ela é dividida em períodos. 7 períodos correspondentes a 7 cartas. Esta é a 7ª carta, a carta à igreja de Laodiceia, correspondente ao último período da igreja na terra, período este ao qual nós estamos vivendo. O texto por si só fala a condição da igreja neste período, a igreja de Laodiceia. A igreja não tinha falta de nada, era uma igreja rica, próspera. O texto descreve a igreja como uma igreja que se orgulhava de si mesmo. Afinal de contas, Laodiceia era uma cidade muito rica, era uma cidade de banqueiros, era uma cidade de indústria, de fábricas de tecido, se orgulhava, da sua moda, das suas roupas, das suas fabricações. Haviam em Laodiceia escolas de medicina, especializadas na fabricação de colírio. Portanto, essa igreja era uma igreja que estava bem situada, bem localizada. Mas o texto descreve a condição dessa igreja, ela descreve o estado em que essa igreja se encontrava, miserável, pobre, cega, nu. Então perceba que a condição da igreja já é apresentada, mas também já é apresentada a solução para esta igreja. O próprio texto aponta o estado e a necessidade da igreja, mas também aponta a solução para resolver o problema desta igreja. Então está muito claro no texto que lemos. Mas o interessante é que nós vemos aqui no texto uma igreja em que Jesus está do lado de fora, batendo a porta. Perceba que Jesus está querendo entrar nessa igreja. Ele mesmo diz, ele tem que mandar uma carta para um mensageiro, enviar para a igreja, dizendo para a igreja, olha, fala para eles abrirem a porta, porque eu quero entrar aí. Então a gente se pergunta, se Jesus está do lado de fora, quem é que eles estão cultuando lá dentro? É uma pergunta a ser respondida. Mas como nós já temos aqui uma igreja, nós já temos aqui os problemas, as necessidades dessa igreja que foram apresentadas, e já temos a solução para o problema, e nós temos um Jesus que está do lado de fora batendo a porta. A pergunta é, para iniciarmos aqui e desenvolvermos a mensagem, a pergunta a se fazer nessa manhã é: quem vai abrir essa porta? Quem é a pessoa que vai abrir essa porta? Porque a mensagem é, abram a porta, eu quero entrar. E a pergunta para a gente pensar e desenvolver o texto nessa manhã: quem é a pessoa que vai abrir a porta? Jesus está querendo entrar, mas quem vai abrir? Quem é que vai abrir essa porta? É a pergunta. Eu quero pensar com você, a partir desse texto, a primeira lição respondendo essa pergunta: quem é que vai abrir a porta? Quem vai abrir a porta é alguém que está disposto a ouvir a voz, porque ele está batendo, e ele disse, se alguém ouvir a minha voz, as pessoas que vão abrir a porta é alguém
com disposição para ouvir a voz de Deus. Mas perceba que o interessante aqui, irmãos, é que a voz, ela é uma voz que repreende. A voz aqui, nessa carta, nesse texto, ela é uma voz que está repreendendo, ela não está elogiando. Geralmente ninguém gosta de ser repreendido, a gente gosta de receber elogio, não é verdade? Ou varão abençoado, homem de Deus, ou varão, você é uma bênção, né? Ninguém gosta de ser repreendido. Imagine a repreensão, a voz no texto aqui é uma voz que está repreendendo, dizendo, olha, você me dá nojo, eu conheço a sua vida, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua conduta, você não está me representando, você é uma farsa, você é um hipócrita, você se esconde através das suas vestes luxuosas, você se orgulha da sua fabricação, por causa da sua medicina, você se orgulha. A sua arrogância me dá nojo, a sua prepotência, você acha que é alguma coisa. Perceba que a voz do texto é uma voz que está repreendendo. Você está enganado se acha que está me agradando. Você está enganado se acha que está me servindo. Essa é a voz do texto. A voz está repreendendo e ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas a voz aqui no texto é uma voz que está sendo repreensiva, que está censurando, que está dizendo, olha, quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera. Mas você é morno. Você é indiferente às situações que estão acontecendo à sua volta. Você sabe o que é certo, mas não ajuda, não faz nada. Está vendo acontecendo, mas não está nem aí. Você fica indiferente às situações, às circunstâncias que acontecem à sua volta. Porque às vezes a gente pensa, né, irmão, que a gente só tem que, né, não fazer aquilo que é errado. Mas a palavra de Deus também nos orienta que se a gente sabe o que é certo e não faz, nisso pecamos. E a voz aqui do texto é uma voz que repreende. Quem é a pessoa que vai abrir essa porta? É alguém disposto a ouvir essa voz. É alguém disposto a aceitar repreensão. É alguém disposto a ouvir essa repreensão. A voz repreende. E eu aprendo com o texto que a voz não só repreende, mas a voz, ela também exige. Essa voz, ela traz consigo uma exigência. Estar disposto a ouvir a voz de Deus é estar disposto a ouvir as exigências que Deus tem para nós. Essa voz exige uma definição. Quem dera você fosse frio ou quente. Você precisa ser uma coisa ou precisa ser outra. Não dá para você ficar no meio do muro, em cima do muro. A voz exige uma definição, a voz ela exige uma decisão. Você precisa escolher um lado. Você precisa escolher um lado, um campo, precisa ter uma postura. O que é certo, o que é errado. Não tem meio termo, não tem equilíbrio. A voz exige uma posição. Ou você é ou você não é. Não adianta ser por fora e por dentro está podre, está contaminado, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de soberba. A voz exige uma definição. A voz nos chama e ela traz consigo uma exigência. Nós sempre nos lembramos do chamado de Jesus, dizendo, olha, vinde a mim. Você pode vir do jeito que tiver, mas não dá para ficar do jeito que veio. Porque a voz exige, a palavra de Deus tem as suas exigências, os seus princípios, as suas leis, as suas normas, as suas regras. É por isso que muita gente não quer abrir a porta. Porque se abrir a porta, ele vai entrar.
E se ele entrar, vai ter que ter mudança. É por isso que muita gente fecha as portas. Porque quando a gente abre a porta, quando abre a porta tem partilha, a gente não faz mais tudo que a gente quer. Quando abre a porta, algumas privacidades têm que ser expostas ali, acabam. É por isso que muita gente não quer abrir a porta. Mas essa voz, ela exige obediência. Essa voz é uma voz exigente. Ela exige. A pessoa que vai abrir a porta é alguém disposto a ouvir essa voz e cumprir essas exigências. Alguém que vai abrir essa porta é alguém que está disposto a ouvir essa voz e vai ser obediente à palavra de Deus. A voz ela exige fidelidade. É preciso ser fiel, está chegando o tempo do fim. E nós precisamos nos encontrar, nos achar fiéis a esta mensagem, a esta palavra, a esse Cristo. A voz exige, pastor, quem é que vai abrir a porta? É alguém disposto a ouvir essa voz que repreende, essa voz que exige, essa voz que insiste. O que eu acho interessante é que a voz insiste. É uma voz insistente. Porque olha só, Deus em sua infinita misericórdia e bondade vai usar o último dos apóstolos ainda vivo, que deveria já estar morto. Tentaram cozinhar ele em óleo quente, não morreu, mandaram ele para a ilha de Patmos. Estava preso entre bandidos, entre os piores. Esse homem estava no fim da sua vida. É uma expressão de amor tão grande isso, irmãos, porque acho que qualquer um de nós nessa situação não se importaríamos com ninguém. Porque nós estaríamos esquecidos em uma ilha. Deus vai usar esse homem para escrever uma carta. E essa carta vai chegar nessa igreja. Olha só a expressão desse amor. Deus vai usar esse homem no fim da vida dizendo, olha, escreve. Porque eu amo esse povo. Manda uma mensagem lá para o anjo da igreja. O anjo da igreja, essa palavra anjo aqui no grego é ângelos, significa mensageiro, ou seja, aquele que tem a responsabilidade de entregar uma mensagem. Então Deus quer que essa mensagem seja entregue a esta igreja de Laodiceia, e Deus espera que essa igreja de Laodiceia, alguém tenha a atitude de abrir essa porta, porque Ele quer entrar. É o último período da igreja, Ele quer entrar. É uma voz que insiste, e ele manda um carteiro, um mensageiro entregar uma mensagem dizendo, olha, fala para eles que eu estou do lado de fora, e eu estou batendo na porta, eu quero entrar, se alguém ouvir a minha voz. Fala para eles que eu estou insistindo, fala para eles que eu não desisti dele, eu não desisti dela, eu não desisti de você jovem, não, eu não desisti, eu estou aqui, talvez vocês estejam tão ocupados com os afazeres do mundo, que vocês talvez se esqueceram de mim, mas eu não esqueci de vocês, eu estou aqui, batendo a porta, essa voz é uma voz que insiste. Quem é que vai abrir a porta? É alguém disposto a ouvir essa voz. Aleluia. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, respondendo essa pergunta, quem é que vai abrir essa porta? Em segundo lugar, quem vai abrir essa porta é alguém disposto a se arrepender. Porque ele diz, eu disciplino todos aqueles que amo. Eu disciplino e corrijo aqueles que amo. Portanto, ser zeloso, ou seja, tenha cuidado e se arrependam. Se arrependam, irmão. Crente precisa de arrependimento. Tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa de libertação. Isso é verdade. Mas tem muita coisa, quando se trata de crente, que a questão não é libertação, é arrependimento, é abandonar o erro. Arrependimento é renovar a mente. Os crentes,
estavam sendo influenciados pelo mundo. A igreja que deveria influenciar estava sendo influenciada pelo mundo, sendo influenciada pela moda, sendo influenciada pelo orgulho, pelo empoderamento, pela soberba, pela arrogância, pela postura, pela conduta. Eles estavam andando igual a cidade andava. Tanto é que Jesus vai fazer uma comparação na carta, dizendo: olha, vocês estão igual a cidade, a igreja está igual a cidade, está fazendo o que todo mundo faz, andando como todo mundo anda, se fechando, sendo indiferente. Irmãos, nem tudo que dá certo é certo. Não é porque o outro está fazendo e está dando certo, que é certo o cristão fazer, que é certo o crente fazer. Não é assim. Arrependam-se. Arrependimento é renovar a mente, é não se conformar com o mundo. O apóstolo Paulo já tinha escrito isso lá atrás. Arrependei-vos. Foi a mensagem de João Batista, o primeiro profeta levantado depois de 400 anos. Jesus pregou a mesma mensagem: arrependam-se. Os apóstolos pregaram a mesma mensagem: arrependam-se, não pensem como eles. Renove a sua mente, não entre na forma. Não se conformar é não entrar na forma, é não ser igual. Renove a sua mente, a nossa maneira de pensar tem que ser diferente. Nós precisamos pensar diferente. A igreja de Laodiceia, a igreja desse período, estava sendo influenciada pelo mundo. Olha, o mundo está fazendo, então vamos fazer, porque aí fica atrativo, porque aí vai ficar parecido. E as pessoas iam sendo influenciadas pelo mundo, a maneira de vestir, principalmente. Arrependam-se. Arrependimento é renovar a mente, não só renovar a mente, mas eu entendo que arrependimento é retorno à submissão. Porque a gente muda a nossa maneira de pensar, mas é importante não só mudar a maneira de pensar, mas eu preciso me submeter. Eu preciso ser submisso à palavra de Deus. A igreja tem que ser submissa a Cristo. A igreja precisa se submeter a Cristo. Arrependimento não é só ficar triste porque descobriu que estava fazendo o que era errado, porque descobriu que estava vivendo de maneira errada. Mas é preciso querer fazer o certo, é preciso querer viver da maneira correta, é preciso querer seguir a Cristo. Arrependimento é retorno à submissão. E eles diziam: sou rico e abastado. É o que a igreja dizia, o texto disse isso. Sou rico e abastado. Versículo 17. Eu não preciso de nada. É assim que eles se achavam. Gente que acha que não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa de liderança, não precisa de direção, não precisa de nada. Vive uma vida independente. Essa igreja era uma igreja que se sentia independente, tão independente que Cristo estava do lado de fora. Independência. Houve um grito lá atrás, né? Independência ou morte. Mas o grito aqui é independência e morte. Porque se ficar independente, vai morrer. Porque Cristo é a vida da igreja. Então eu não posso ser independente dele. Eu não posso ser independente dessa palavra, dessa mensagem, dessa direção, desse alimento. Quem é que vai abrir a porta? É alguém disposto a se arrepender. Alguém disposto a mudar a maneira de pensar. Alguém disposto a se submeter a Cristo. Porque se você deixar Ele entrar, Ele vai entrar e Ele tem diretrizes para você. Se você deixar Cristo entrar, Ele vai entrar, Ele vai dar direções, Ele vai começar a colocar cada coisa no seu lugar. Ele vai falar para você: não é assim, você precisa fazer desse jeito, isso aqui não pode ficar aqui, tem que ser para lá. Essa pessoa aqui não dá para você andar com ela, você tem que andar com esse. Ele começa a dar direções. Se deixar Ele entrar, Ele faz mudança. Por isso que muita gente não quer abrir a porta. Porque se abrir a porta vai ter que mudar muita coisa.
vai ter que mudar a conduta, tem que mudar a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir. Quem é que vai abrir a porta, pastor? É alguém disposto a se arrepender, e arrependimento é renovação de mente, é retorno à submissão. Arrependimento é também o caminho para a transformação. Arrependimento é também o caminho para a transformação, e o problema é que a transformação dói. Toda mudança gera desconforto. A gente não gosta de mexer com mudança. É desconfortável mudar. É desconfortável ter alguém falando para você o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você tem que viver, o que você tem que deixar de fazer, o que você precisa fazer agora. É desconfortável. A gente não gosta disso. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer ser como eles, como a igreja do período independente. Eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero dar satisfação para ninguém. Eu não quero ter que ficar dando satisfação. Eu quero fazer do meu jeito. Eu tenho uma visão. Eu tenho a minha visão, não preciso da sua. Era a igreja. A igreja do período é assim. Uma igreja que quer vir ao culto, mas não cultua Cristo. Uma igreja que quer vir no culto, ela é religiosa, mas se esquece que Cristo está do lado de fora. Porque se não tem obediência, se não tem submissão à palavra, se não tem aceitação a essa palavra, a mudança dói, gera desconforto. Abrir a porta e deixar Cristo entrar exige de nós renúncia. Nós vamos ter que renunciar a muita coisa. Aquele que abrir a porta para ele entrar, vai ter que fazer renúncia. E é por isso que muita gente não quer abrir a porta. Porque vai ter que renunciar, às vezes, a algumas amizades aqui de dentro. Vai ter que renunciar a algumas condutas. Vai ter que renunciar a algumas formas de conversas. Vai ter que renunciar a alguns negócios importantes. A cidade era rica, lembra? A cidade era uma cidade de banqueiros, de comércio, de indústria. A cidade era famosa. Haviam negociações importantes, eram centros comerciais. Deixar Cristo entrar implica em renúncia. É por isso que alguns não fazem questão de abrir a porta. Porque se deixar entrar, aquele negócio que estava dando lucro para você, Cristo condena. Aquela situação, aquele empreendimento, aquela amizade, Cristo condena. Por isso que muitos não querem abrir a porta e não vão abrir a porta. Mas Ele está batendo. Pastor, então, quem é que vai abrir a porta? Vai abrir a porta alguém disposto a ouvir a voz. A pessoa que vai abrir a porta é alguém disposto a se arrepender. E em terceiro lugar, a pessoa que vai abrir a porta é alguém disposto a se aproximar. Quem é que vai abrir a porta? Alguém disposto a se aproximar. Gente que quer ficar perto de Cristo. Gente que quer ficar perto de Deus. Gente que quer ter intimidade com Ele. É que vai abrir a porta. Você abre a porta da sua casa para qualquer pessoa? Não. Você abre a porta da sua casa para quem você quer ter relacionamento, intimidade, aproximação. Quem estiver perto da porta vai abrir a porta, vai ouvir a voz. E a aproximação, irmãos, eu entendo que a aproximação gera riqueza. A aproximação gera riqueza. Muitos crentes de Laodiceia acreditavam que as riquezas materiais eram sinais da aprovação divina, da aprovação de Deus. E tem muita gente que é assim, que acredita que se as coisas estão indo bem, estão prosperando, é porque Deus está abençoando, que Deus está aprovando. E se esquece de que na tentação de Jesus Cristo, Satanás o levou e mostrou para Jesus todos os reinos e disse para ele: se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos. Se esquece disso, Satanás tem o poder de dar riquezas a pessoas também. Está escrito lá. Se não fosse verdade, não seria uma tentação para Cristo.
Sabe, é importante eu entender que a aproximação de Deus gera riqueza. Lembra daquele jovem rico que se encontra com Jesus no meio do caminho? Ele faz uma pergunta, esse texto está em Mateus 19. Ele faz uma pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu faço para me ter a vida eterna, para eu herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: olha, você conhece os mandamentos? Isso aí eu conheço, desde pequeno eu cumpro, eu sei, eu faço. Jesus então fala para ele: então é o seguinte, falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Aproximação gera riqueza. A riqueza que a igreja tinha era uma igreja terrena. A igreja que Cristo, a riqueza que Cristo quer que a igreja tenha é uma riqueza no céu. É o tesouro no céu. E esse tesouro no céu, ele é conquistado através da aproximação, da dependência de Cristo. Jesus estava falando para o jovem: vem andar comigo e você vai ter um tesouro no céu. Anda comigo. Você não vai ser mais independente a partir de hoje. Vende tudo que você tem, dá tudo. E aí você vai depender de mim de agora para frente. O que eu falar para você fazer, você faz. E você vai ter um tesouro no céu. A aproximação gera riqueza, mas é a aproximação de Jesus, a aproximação de Deus gera riqueza no céu. Sabe, quem é que vai abrir a porta? É alguém disposto a se aproximar. E essa aproximação, ela gera não só riqueza no céu, mas essa aproximação, ela gera também santidade. Porque Jesus está batendo na porta e Ele manda mensagem para a igreja dizendo: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim vestes brancas. Ele está falando de uma vida santa. Ele está falando de mudar a roupa, de mudar as vestes. Embora vocês tenham vestes luxuosas, porque Laodiceia era uma cidade de moda. Eles se orgulhavam porque fabricavam lãs, tapetes bonitos e roupas chiques, caras, a partir da lã negra, uma lã que era tida na região, muito famosa na época. E eles se orgulhavam disso. Então Cristo vai fazer uma comparação dizendo: olha, vocês se vestem até bem, mas as vestes que eu quero encontrar em vocês são vestes de santidade. E essas vestes vocês não encontram por aí. Tem que comprar de mim. Eu é que vendo. Eu é que tenho. Santificação tem que aproximar dele. Para ser santo, tem que se aproximar de quem é santo. Então é isso que ele está dizendo: a aproximação vai gerar santidade. Os crentes andavam bem vestidos por fora, mas seu orgulho, arrogância, prepotência estavam descobertos diante dos olhos do Senhor. Quem é que vai abrir a porta? Alguém disposto a se aproximar. E a aproximação vai gerar riqueza no céu. A aproximação vai gerar santidade. E a aproximação vai gerar também visão. Versículo 18: aconselho que compre de mim colírio. Embora vocês tenham na cidade laboratórios de oftalmologia, centros de medicina especializada na saúde da visão, vocês estão cegos. Porque vocês não conseguem enxergar o mundo espiritual, vocês não têm visão espiritual, enquanto vocês estão enxergando só a terra, só aqui embaixo. Eu quero que vocês tenham uma visão do céu, porque eu estou voltando, é o último período, e eu estou à porta, e eu estou batendo, me deixa entrar, que eu quero resolver essa situação. É isso que ele está dizendo. Vocês não estão enxergando, a visão de vocês está deficiente, vocês estão esperando somente nessa esfera, somente nessa vida terrena, vocês são miseráveis. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, disse isso: se nós esperamos em Cristo só nessa terra, nós somos os mais miseráveis. E Jesus está censurando essa igreja, dizendo para eles: olha, vocês estão com a visão de vocês equivocada, vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo.
Vocês precisam se aproximar de mim, porque eu quero dar a vocês uma visão do céu. Eu quero dar a vocês uma visão do céu, aleluia. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. Quem é que vai abrir a porta? É alguém disposto a ouvir a voz. É alguém disposto a se arrepender. É alguém disposto a se aproximar. Só alguém assim é que vai ter coragem de abrir essa porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A pergunta é: quem vai abrir a porta? Jesus enviou a carta à igreja, mas ele quer entrar na casa. Você percebeu isso no texto? Entrarei em sua casa. Ele está estendendo. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa. Quem é que vai abrir a porta nesta manhã? Quem é que vai abrir a porta? Essa carta ela é uma expressão de amor de um Deus que antes de derramar a sua ira, está à porta, insistindo para que alguém abra. Sabe, irmãos, o capítulo 3 de Apocalipse está encerrando o último período da igreja na terra. Depois do capítulo 3, estão reservados para serem abertos 7 selos. Depois dos 7 selos, 7 trombetas tocarão. Depois das 7 trombetas, há 7 taças que serão derramadas. Cada um dos selos abertos, cada uma das trombetas tocadas, cada uma das taças que serão derramadas, revelarão um evento, um acontecimento catastrófico, pragas, chagas, mortes, guerras, ira, serão derramadas, juízo de Deus virão. Iniciará esse período a partir do capítulo 3, ou melhor, a partir do capítulo 4, inicia um período na terra, profetizado pelo profeta Daniel, há anos atrás, a última semana. E Cristo está batendo na porta dessa igreja, dizendo: eu quero resolver esse problema com vocês, porque daqui a pouco vai começar um período bem difícil, e eu quero levar vocês para mim. Eu quero arrebatar a igreja. Eu estou batendo a porta. Essa é a mensagem. Eu estou aqui, eu estou batendo a porta. Fala para eles porque é urgente, é o último período. As portas estão fechadas e eu quero entrar. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Essa é a mensagem de Deus para nós nesta manhã. Nós vivemos nos últimos dias, irmãos. Este é o último período da igreja na terra. A iminência da volta de Jesus. Ele vai voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Uma trombeta vai tocar. E Ele vai nos levar para Ele. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Há uma insistência na mensagem dessa manhã. Há uma insistência da parte do Senhor. E Ele está dizendo, se alguém... Ele mandou uma carta para a igreja. Mas parece que Ele tem consciência de que nessa igreja não são todos que estão dispostos a ouvir a sua voz. Não são todos que estão dispostos a se arrepender. Não são todos que estão dispostos a se aproximar. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que Cristo tem essa consciência. Não são todos, e por isso Ele diz, se alguém abrir a porta,
Então eu quero fazer um apelo nessa manhã. Só você e o Deus que escreveu a carta dizendo: eu conheço a sua conduta, eu conheço as suas obras, eu conheço. Ele vê o que ninguém vê, Ele sabe o que ninguém sabe. Tem coisas que você talvez até se esqueceu, Ele sabe. João começa o Apocalipse dizendo que os olhos dele são como chama de fogo. Não há nada que está encoberto aos olhos do Senhor. Então eu tenho um apelo para fazer para você, porque essa carta é uma carta para a igreja, uma carta para crente. Então eu quero perguntar para você que me ouve nessa manhã: você vai abrir a porta? Se você vai abrir a porta nessa manhã, eu quero convidar você a colocar a sua mão sobre o seu coração. E eu preciso fazer uma oração para você. Só você e Deus sabe como é que está a sua vida, meu irmão. Só você e Deus sabe o que é que você precisa. Só você e Deus sabe o que é que Deus está pedindo para você nessa manhã. Há uma voz que ecoa e alcança o mais profundo da sua alma nessa manhã. Só você sabe aquilo que você precisa mudar. Só você sabe o quanto você precisa se aproximar dele nessa manhã. Então eu quero desafiar você que entendeu essa mensagem. Você que entendeu essa mensagem, você vai colocar a mão sobre o seu coração. E eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Eu quero fazer uma oração. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos num culto ao Senhor. E eu quero te louvar pela oportunidade de ser o mensageiro nessa manhã. E eu declaro, Senhor, que a mensagem, a palavra do Senhor a esta igreja foi entregue. Olha do alto dos céus, olha para eles, olha para esta casa, e há pessoas aqui, meu Deus. Encontra, Senhor, nessa manhã, aqueles que estão abrindo a porta. Encontra eles, acha eles, meu Deus. Entra no coração, entra na mente, entra nas emoções, entra, meu Pai, como diz a tua palavra, entra na casa deles e transforma, muda. Oh Deus, faz, Senhor, uma movimentação extraordinária em nome de Jesus. Há portas que foram abertas nessa manhã, porque eles ouviram a tua voz. Porque tem gente, meu Deus, que está se arrependendo nessa manhã. Porque tem gente, Senhor, que está querendo aproximação, querendo intimidade contigo. E aqueles que estão abrindo a porta, Senhor, entra agora, meu Pai. Alcança as casas, alcança as famílias, alcança os filhos, alcança os projetos, alcança os negócios, alcança os empreendimentos, alcança agora os sonhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada e a bênção do Senhor está sendo liberada. E o nome de Jesus, em uma unidade de fé, eu quero me declarar juntamente com a sua igreja, abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. E nós aplaudimos e glorificamos o teu nome. Um forte aplauso para o Senhor, que Deus abençoe a sua vida.